Fazer política é adotar posição política. E é nisso que o senador Fernando Collor pode chegar muito forte para o governo de Alagoas. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. O senador Fernando Collor, até então, é candidato à reeleição. Esse ano é a cadeira dele de Senado que está em disputa. Mas ele não tem conseguido, segundo as pesquisas eleitorais feitas até aqui em Alagoas, superar o ex-governador Renan Filho nas intenções de voto para o Senado. Na verdade, as últimas que tiveram aí, o ex-governador Renan Filho, ele tem quase o dobro das intenções de voto do senador Fernando Collor. Mas acontece que o senador Fernando Collor divulgou um vídeo em suas redes sociais em que ele disse que tinha acabado de ter um encontro com o presidente Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro, enfim, e que ele finalmente admitiu a possibilidade de, em vez de concorrer à reeleição ao Senado, concorrer para o governo do Estado. Já havia rumores, mas ele sempre negava, sempre confirmava sua candidatura a senador, enfim, à reeleição, mas hoje ele soltou esse vídeo, repercutiu em muitos sites aqui de Alagoas, de que ele pode ser candidato a governador para dar palanque a Bolsonaro no Estado, e inclusive ele criticou que dos candidatos que nós temos aí, ninguém é bolsonarista, ninguém é Bolsonaro, ou ninguém se assume Bolsonaro, enfim, ele faz lá o jogo de palavras dele, que convenhamos, do ponto de vista retórico, poucos políticos no Brasil têm a capacidade de retórica do senador Fernando Collor. E por que ele pode surfar essa onda do vácuo de que os candidatos aqui se admitam, se assumam bolsonaristas e que apoiem a reeleição de Jair Bolsonaro para presidente? Primeiro que eu estou me referindo aqui apenas aos candidatos que pontuam mais nas pesquisas, os candidatos mais competitivos, né? Alagoas até então tem 3 candidatos competitivos. Nós temos o senador Rodrigo Cunha, que era do PSDB e trocou de partido e foi para a União Brasil, que vem liderando as pesquisas, enfim. E logo atrás dele vem mais 2. O atual governador Paulo Dantas, que é do MDB, e o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, que é do PSD. Acontece que, desses 3 aí, o único que declaradamente tem um candidato a presidente da República é o governador Paulo Dantas, que apoia o ex-presidente Lula, a volta do ex-presidente Lula à presidência da República, já teve encontro com Lula, já tirou foto com Lula e reafirma que é Lula em todo lugar que chega. É natural, inclusive, porque a localidade política dele é na região do Sertão aqui do estado, e a região do Sertão é talvez a região de Alagoas onde o ex-presidente Lula tem mais votos, proporcionalmente falando. Então é normal que ele já seja Lula, inclusive porque ele é do MDB, tem a relação com o senador Renan Calheiros e com o ex-governador Renan Filho, enfim. Dos outros 2, até o momento, nenhum dos 2 tem verbalizado quem é o seu candidato a presidente da República. O ex-prefeito de Maceió, o Rui Palmeira, ele está no PSD, ele era do PSB, e não tem dito em quem vota para presidente da República. Ele disse que vai esperar uma definição do partido, etc, etc. E o Kassab já sinalizou que a tendência do partido é liberar os estados para votarem quem quiser. Então, em Minas, o PSD é Lula, né, o acordo com o Alexandre Calil, o ex-prefeito de BH, né, para a eleição desse ano lá naquele estado. Mas aqui, até agora, o Rui Palmeira não tem dito em quem vota. O mesmo acontece com o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil. E aí o detalhe principal do senador Rodrigo Cunha, do União Brasil, é que o União Brasil em Alagoas, ele é comandado politicamente, eu já falei isso em outros vídeos, o presidente do partido não é o deputado federal Arthur Lira, mas é o deputado federal Arthur Lira que controla politicamente o partido União Brasil aqui em Alagoas, em que pese ele ser do PP, do Partido Progressista. E tanto é assim que alguns meses atrás, União Brasil seria formado, o DEM, né, o que era o DEM aqui, acompanhando na fusão, né, o União Brasil, a fusão do PSL com o DEM mais um monte de gente, inclusive esses deputados estaduais que hipertrofiaram o MDB na Assembleia Legislativa, capitaneados pelo presidente do Poder Legislativo local, o deputado estadual Marcelo Vitor, que presidiria a União Brasil em Alagoas. E tudo isso dentro de um acordo, um pacto de não agressão, enfim, em torno
da candidatura direta do então deputado Paulo Dantas para governador do estado. Inclusive, o próprio Paulo Dantas cogitou a possibilidade de migrar, sair do MDB e ir para a União Brasil. Em algum momento, o Marcelo Vitor e o deputado federal Arthur Lira romperam, e o deputado federal Arthur Lira articulou nacionalmente e tomou o União Brasil do Marcelo Vitor aqui e colocou uma direção de sua confiança, digamos assim. Nessa construção, o senador Rodrigo Cunha deixou o PSDB e se filiou à União Brasil. Inclusive, ele deixou o PSDB praticamente sem nada, né? Você tem o deputado federal Pedro Vilela, que assumiu o mandato na suplência de JHC, que se elegeu prefeito de Maceió, e pronto. E agora, recentemente, filiou a deputada estadual João Pereira, que é prima de Arthur Lira. Então, Rodrigo Cunha se filiou à União Brasil e já anuncia que não vai apoiar Bolsonaro, que seria o nome da terceira via, só que não tem nome da terceira via. Ao menos, e não deve ter um nome forte da terceira via, e não terá. Não seria Moro, não é Simone Tebet, não é qualquer um que venha. A eleição presidencial está polarizada. E a gente tem já um candidato a governador, que é Lula. E é aí que o Fernando Collor pode surfar na eleição para o governo. Se na eleição para o Senado o Collor não consegue disputar com o Renan Filho, com o ex-governador Renan Filho, segundo as pesquisas de intenção de voto, no governo há esse vácuo, na disputa para o governo de Alagoas há esse vácuo de ter o candidato a governador competitivo de Jair Bolsonaro aqui no estado. E esse nome pode ser o Fernando Collor. Se o Collor descer para a candidatura de governo, embola todo o cenário eleitoral para governador. Primeiro que muitos dos eleitores bolsonaristas que poderiam votar no Rodrigo Cunha, até porque o Paulo Dantas é Lula, enfim, nessa divisão de votos aí, podem migrar para o Collor. Tudo vai embaralhar novamente, tendo o Collor candidato a governador. E a gente já tem 3 candidaturas equilibradas, em que pede o Rodrigo Cunha na frente, mas não está disparado na frente, está tudo muito próximo um dos outros, os 3 que eu citei, Rodrigo Cunha, Paulo Dantas e Rui Palmeira. Entrando o Collor, aí é que embaralha tudo de uma vez. E o Collor pode se surfar essa onda, porque a eleição presidencial está polarizada, os eleitores já têm mais decidido em quem votam para presidente da República. As pesquisas locais aqui apontam um alto índice de indecisão, né, de indecisos para a eleição para governador, ou seja, então há uma margem muito grande, e é aí que o senador Fernando Collor pode entrar. Em que pese você que está assistindo esse vídeo, qualquer posição que você possa ter sobre o Fernando Collor, sobre a passagem dele na presidência da República no início da década de 1990, seja a postura dele como senador, não importa. O Fernando Collor, ele é uma figura política que não pode ser desprezada aqui em Alagoas, ele tem os seus eleitores cativos e tem também uma capacidade de fazer política, de jogar com o cenário político como poucos. Né? A gente não pode esquecer que ele saiu de um estado minúsculo, num tempo que sequer tinha internet, e conseguiu se eleger presidente da República. Teve ajuda da Globo, teve tudo isso que a gente sabe, mas mesmo assim continua não sendo pouca coisa. O Collor, em 89, inclusive, ele criou o próprio partido para ser candidato porque ninguém o queria. Então o Collor descendo, ele pode surfar essa onda, e ele é das grandes figuras políticas locais a que mais tem vinculado o nome dele a Bolsonaro. É verdade que nos mandatos de Dilma e de Lula ele também tentava colar o nome dele com Dilma, com Lula e etc. Enfim, ele sempre tentou fazer esse tipo de coisa, e agora ele colou com o Bolsonaro. E ele tem feito essa cola de imagem com o Bolsonaro. Para o Senado ele já viu que aparentemente não consegue. Então eu particularmente acredito que ele desce para governador. E ele descendo, ele pode surfar essa onda. E aí é que ele vai surfar no vácuo do Rodrigo Cunha e do Rui Palmeira. E nesse caso específico, mais do Rodrigo Cunha. Né? Por que surfa no vácuo? É a bola nas costas do lateral. Né? Você fica o tempo todo dizendo que não tem candidato a presidente. É perguntado, faz, não sei quem vou votar, fica com essa besteira, com esse discurso furado, de polarização, de ser da polarização, etc. Não existe isso. Né? A política é um jogo dado com base na realidade. Esta eleição, ela já tem há muito tempo polarizada. E se formos voltar
Sempre houve esse tipo de polarização na política brasileira. Foi assim na eleição de 94, de 98, de 2002, de 2006, de 2010, de 2014, de 2018. Né? Sempre foi assim. Quando a polarização era entre o nome do PT, na maioria das vezes o Lula, e o nome do PSDB, ninguém falava, a mídia, os analistas aí, ninguém falava do problema da polarização. Mas agora que o PSDB está fora, né, e aí tem o Bolsonaro, e que a mídia se divide em defender a política econômica do Bolsonaro, mas atacar as bravatas, as besteiras que ele fala, agora ela faz uma crítica à polarização e tentou ungir do nada, sem base social real, uma terceira via que não existe. Não tem Tebet, não tem Moro, não tem ninguém. Essa eleição é entre Lula e Bolsonaro. E a eleição presidencial, ela pode não ser essencial na eleição para governador, ao menos aqui em Alagoas, porque Alagoas é um estado periférico, é um estado que não está no centro do poder político nacional, o centro econômico, e que pede ter figuras de grande expoente nacional, de grande força política nacional, como Arthur Lira e o senador Renan Calheiros. E por que essa bola nas costas é mais no senador Rodrigo Cunha e não no ex-prefeito Rui Palmeira? Porque o senador Rodrigo Cunha, ele foi para o Partido União Brasil, que no Congresso Nacional vota majoritariamente com Bolsonaro. O Rodrigo Cunha, o mandato parlamentar do Rodrigo Cunha, em que pese inclusive do deputado federal Pedro Vilela, que é o que ficou no PSDB, tem sido muito mais de apoio às pautas do Palácio do Planalto do que contra. Né? Ele foi para um partido que, mesmo tendo lançado o Luciano Bivar como pré-candidato a presidente, que não serve para absolutamente nada, é um partido que em Alagoas é comandado politicamente pelo deputado federal Arthur Lira, que hoje é o político civil mais poderoso do Brasil, é o principal aliado do presidente Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, no Congresso Nacional. Tem dito, pelo menos para a imprensa nacional, enfim, que vota no Bolsonaro até por uma questão de lealdade, enfim, mas apesar de que aqui em Alagoas, ao menos publicamente, ele não tem jogado peso na candidatura do Bolsonaro aqui. Inclusive em 2018, tanto ele quanto o JHC, ele candidato a senador, o atual prefeito de Maceió, então candidato a deputado federal, surfaram a onda do bolsonarismo. Inclusive teve um episódio de um trio elétrico com os dois, que se encontraram com uma manifestação pró-Bolsonaro na orla de Maceió. E aí, tanto o JHC quanto o Rodrigo Cunha disseram que foi uma coincidência e tal. Mas é muito difícil acreditar nisso, porque essas agendas durante a campanha eleitoral e campanha de rua são conhecidas, todo mundo sabe onde está. Então, como é que é coincidência se eu sabia que a manifestação estaria ali? Mas mesmo os votos, as manifestações de voto, eram muito casados. Era Bolsonaro presidente, Rodrigo Cunha senador, JHC deputado federal. JHC, que pede ser do PSB, não vota em Lula, não tende a votar em Lula e acredito, pode até não declarar, mas vai votar em Bolsonaro. Né? Assim como o pai dele, o João Caldas, que é deputado federal e tenta voltar agora, que está no União Brasil. Querendo ou não, apesar que os três primeiros colocados na pesquisa para governador estarem muito próximos, em princípio, você tem o Rodrigo Cunha que está liderando e o que compete mais com ele é o governador Paulo Dantas, porque é o governador, está na máquina. E o governador tem dito que é Lula. E você não tem o candidato a presidente, você deixa esse buraco. Em política, assim como na natureza, não existe espaço vazio. Rodrigo Cunha não está ocupando esse espaço de ser o candidato de Bolsonaro aqui. Rui Palmeira também não quer. Tem pesquisa aí apontando que ele é a segunda opção da maioria dos candidatos a governador. Então ele tem evitado entrar nessas polêmicas e tal, e para ele faz até algum sentido, né? Sob esse ponto de vista. E em que pese também o PSD não ter candidato, não ter nada, ninguém comanda o PSD de fora aqui. Quem comanda o PSD em Alagoas é o Rui Palmeira, sobre o comando nacional do Kassab, e a sinalização do PSD deve ser de liberar os estados. Então tem algum sentido, apesar de eu particularmente achar um equívoco, o Rui Palmeira não se manifestar sobre seu candidato a presidente da República. Mas o Rodrigo Cunha está tomando a bola nas costas do Collor e não duvidem, não brinquem se o Rodrigo Cunha foi engolido pelo Fernando Collor nestas eleições. Mas não deve tirar votos do Paulo Dantas. Paulo Dantas precisa convencer os indecisos, se mostrar, enfim. Paulo Dantas é o candidato do ex-governador Renan Filho, que tem uma avaliação monstra,
que todas as pesquisas de intenção de voto para o Senado dão ele com muito voto para o Senado, e eles estão na candidatura do Lula, vão votar em Lula, independente de Tebet, dessa conversa fiada de terceira via em nível nacional. Então ele tem uma faixa de eleitorado para seguir, que é apenas a busca dos indecisos. O Collor ele pode surfar nos indecisos, ter os próprios eleitores dele, que já votam nele, e tomar votos do Rodrigo Cunha, sim. Então o Collor pode surfar a onda da falta de posição política, da covardia política. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e inscrição nesse canal, porque não vai custar nada para você e você nos ajuda a aumentar o alcance desse espaço. Também peço que compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive no WhatsApp. E no Telegram também, por que não? Assim a gente fortalece a luta minha e sua contra o fascismo, a brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.